Muito boa tarde para você de casa, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Tarde Mais, ao vivo aqui na Telecab Canal 10. E para você que tá aí agora, sejam todos bem-vindos, você de Macau, você de Ipanguaçu, você de Apodi, onde quer que você esteja nesse exato momento, muitíssimo obrigado a você por sua audiência. O programa de hoje tá pra lá de especial. A gente hoje vai receber um cara que é amigo meu, que ajuda muita gente, não só de Açu, de toda a região do Vale, tirar a sua primeira CNH. Habilitação, todo mundo tem o sonho de tirar a habilitação, mas muita gente tira a habilitação e não sabe como usar, porque não sabe os direitos, não sabe como usar, porque você sabe, né? A gente estuda para fazer uma habilitação, mas infelizmente alguns cantos não existe sinalização de trânsito. E hoje a gente vai conhecer a história desse cara que é empresário, que investiu aqui na nossa cidade de Açu, e também vamos saber sobre trânsito. Qual o direito e dever do cidadão que anda a pé e também do cidadão aí que dirige, né, seu veículo ou até mesmo pilota sua motocicleta. Então, tá na hora da gente chamar para receber ao nosso palco do Tarde Mais, Rafael Rodrigues, ao som de um breguinha. Eu tenho a sua cara essa aí, ó. Seja bem-vindo, meu parceiro. Senta aqui no nosso banquinho, senta. Tanta sorte. Eita, vamos agora tá forte. Parece um programa de brega, né? Não, mas eu gosto dessa coisa de brega assim. E aí? Qualquer dia, quando tiver uma cachaçada aqui na sexta-feira, eu vou chamar você pra tomar uma. Você bebe não, né, cara? Agora eu tô sem beber. Eu tô percebendo que você tá mais forte. Ei, Carlinhos não, eu chamo Carlinhos por Rafael amizade. Rodrigues. Rafael, Carlinhos é um negócio diferente. Rafael, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado a você por ter aceitado o nosso convite e tamo aí. Eu que agradeço, Thales, pelo espaço, pela oportunidade, né? Já vim aqui à casa, né? E hoje quero agradecer, né, ao espaço, aos espectadores, né, do Tarde Mais, né, aqui dirigido pelo meu amigo Thales, né? Pra mim é uma honra estar aqui com tu. Mas me diga uma coisa, quem é o Rafael, hein, macho? Quem é esse cara? Cara, Rafael Rodrigues, na verdade, Antônio Rafael Rodrigues, né? Antônio Rafael Rodrigues. Esse é o nome que eu herdei do meu pai. E muita gente me conhece por Carlinhos. Eu sou da cidade de São Rafael e por muito tempo fui apelidado por esse nome, Carlinhos. Carlinhos. E aí saí, construí minha vida fora de São Rafael. E fora de São Rafael as pessoas me conhecem por Rafael Rodrigues. E aí esse vínculo das cidades, né, por onde eu passei, e o contato de São Rafael com essas outras cidades, fica intercalando esse nome de Rafael e de Carlinhos, mas meu nome próprio é Rafael. Aí, faz quanto tempo que tu chegou aqui na cidade de Açu? Cara, em Açu, eu estou trabalhando na cidade de Açu há 20 anos no trânsito. E com autoescola, já são 14 anos, vamos fazer 15 anos agora em 2025. Tu disse que faz 20 anos que tá trabalhando no trânsito. Então, esses 5 anos antes de abrir a autoescola, tu fez o Eu quê? trabalhei como instrutor de trânsito em algumas empresas privadas. Qual é a função do instrutor de trânsito? O instrutor de trânsito ele é um educador, na verdade, né? Ele prepara o cidadão no processo da habilitação, né? Esse papel do instrutor ele é fundamental para o condutor. Então, o condutor, antes de existir a autoescola, que por muito tempo a autoescola não existia, quando os analfabetos conseguiam tirar sem precisar de passar pelo processo da autoescola. Então, foi-se criada, a partir do novo Código de Trânsito, a obrigatoriedade de existir a autoescola. E a figura do instrutor de trânsito, que já existia, mas não era regulamentado. E hoje é regulamentado por lei. Isso foi em que ano, cara? Isso foi no novo Código de Trânsito. Quer dizer, no novo código. Isso, 1997. Em que ano foi isso que não precisava a pessoa ter... Antes de 1997. Quer dizer que a pessoa não precisava... Não precisava... ter um grau de escolaridade. Nada. E já existia a autoescola, mas não era regulamentado por lei. Passou a ser regulamentado através do novo Código de Trânsito. Já existia instrutores, já existiam autoescolas, mas não era regulamentado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Hoje, a pessoa tirar uma habilitação, só mudar aqui um roteiro aqui. Hoje, para tirar uma habilitação, a pessoa precisa ter um grau de escolaridade? Existem os pré-requisitos para fazer a carteira de habilitação hoje no Brasil, que também é regulamentado por lei. Né? Você tem que ser
maior de 18 anos, saber ler e escrever, ou seja, ser alfabetizado. Não diz que você tem que ter o ensino médio completo ou que você precisa ser formado. Saber ler e escrever é um dos pré-requisitos para tirar a carteira de habilitação. Está entre os pré-requisitos, né? Entendi. Então vamos lá. Voltando nesse assunto aí que você trabalhava numa empresa privada, como era educador, né? Era, educador de trânsito. Como é que surgiu a ideia de criar uma autoescola? Cara, a minha vida o meu projeto de empresário surgiu por muitas situações que eu enfrentei quando eu era CLT, na verdade, né? Então, assim, diante da dificuldade, eu senti a necessidade de ter um diferencial. E vendo as situações de muitos colegas, inclusive a minha também, que era muito difícil à época, eu enxergava as deficiências dentro do trabalho como um projeto para mim no futuro. E aí eu fui colocando aquilo em mente e até tentei sociedade com alguns colegas, mas infelizmente ou felizmente não deu certo. Encarei esse projeto sozinho e estou aí já há praticamente quase 15 anos. Tu lembra teu primeiro ano na autoescola? Não, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu lembro como se fosse hoje. Foi muitas barreiras, né? Foi assim, eu me tornei empresário pelo fato de, assim, de uma necessidade. Eu via a necessidade de plantar um diferencial no serviço. Por exemplo, antigamente, eu vi os exemplos e segui coisas novas. Tinha ideias novas que não funcionavam aqui no estado. Como, por exemplo, carros de autoescola com ar-condicionado. Ninguém utilizava, praticamente, ninguém usava. Então, quando eu comecei com a autoescola de direção certa, eu já comecei com veículos com ar-condicionado. A galera fazia em carros velhos, não queria saber se os carros seriam novos ou não. Então, eu joguei esse diferencial, né, apostei nisso aí e foi dando certo. Está dando certo até hoje. Você lembra da primeira vez? Me diz uma coisa, quando foi a primeira pessoa que chegou assim, o seu primeiro habilitado, olha, eu tirei aqui na autoescola, tu lembra também? Cara, foi, na verdade, assim, a gente forma turmas. Então, a gente formou uma turma inteira e, assim, eu não me recordo bem o primeiro, mas eu acredito que teve uma aprovação muito boa e até hoje a gente tem um registro dessas pessoas, das primeiras turmas. Inclusive, uma das figuras mais, que me relembra mais das primeiras turmas que a gente formamos foi seu Judenor, que até hoje está vivo, acho que ele está com quase 90 anos, acho que tem mais de 80 anos. Seu Judenor, que mora aqui na Monsenhor Júlia, aqui em Açu, foi uma das figuras que, assim, que mais me impactou por causa da idade, pela força de vontade dele, né? É uma pessoa com idade, a coordenação motora é menor, entendeu? Tem uma dificuldade maior de aprender. E para mim foi uma das pessoas assim que me lembra mais no início do meu processo como empresário, como educador também. Que eu também dava aula nessa época, e ainda dou aula, tanto prática quanto teórica em autoescola. Hoje sou diretor da autoescola, mas também dou aula, né? Que é legal, não é legal isso. Mas a figura que eu mais lembro assim do início foi ele, seu Judenor. Acho que é a maior... a gente sabe que para você como professor é a mesma coisa de uma sala de aula, né? Quando a Sim. pessoa tira um diploma, para muita gente... É uma sala de aula, né? Para falar a verdade, na sala de aula. E a gente sabe da dificuldade da pessoa também para tirar uma habilitação. Mas, no seu ponto de vista, qual é a maior dificuldade para uma pessoa tirar uma habilitação hoje em dia? Thales, antes eu considerava como uma questão de acesso. Por exemplo, as pessoas não tinham acesso. Acesso que eu falo, por exemplo, em Açu existe autoescola, mas na região não tinha. Então, assim, o acesso de vir de outra cidade era um das maiores dificuldades enfrentadas pelas pessoas. E hoje, até hoje, a Autoescola Direção Certa atende mais de 16 cidades. Hoje, 90% do nosso público é regional. Entendeu? 90% dos nossos clientes é da região. Ou seja, só atende 10% da cidade do Açu. Mas mesmo assim, a gente tem um histórico de formação muito bom dentro da cidade de Açu. Você sente prazeroso quando você vê uma aluna sem esse cara que foi meu aluno? Lógico, sim. É satisfatório, a verdade é essa. É satisfatório você ver que, por exemplo, eu tenho muitos clientes que tiraram para trabalho. E aí você vê, o cara tinha só um projeto na cabeça dele, está habilitado em um dia arrumar um emprego.
Então, assim, você vê o cara lá trabalhando, saber que aquilo ali foi fruto de um trabalho prestado por você, então isso é satisfatório demais, entendeu? Ali, a gente estava falando da dificuldade. O que é necessário para uma pessoa tirar uma habilitação hoje em dia? Por exemplo, eu tenho meu nome sujo, eu consigo tirar uma habilitação? Sim, a questão da pessoa ter o nome no serviço de proteção ao crédito, isso não quer dizer que ela não possa tirar. Isso aí a gente não faz nenhuma avaliação quanto a isso aí. Só na questão financeira, mas hoje a gente, lá na autoescola de direção certa, a gente tem até planos para pessoas que realmente não estão com condições de tirar, porque tem um nome no serviço de proteção ao consumidor. Então a gente tem planos para essas pessoas. Rapaz, eu deixei umas perguntas aqui no Instagram e dizendo que você vinha. E uma das perguntas é o seguinte, eu até vou usar Tiago aqui, o menino daqui de dentro, como exemplo, porque eu gosto muito de usar ele como exemplo. Vamos dizer assim, Tiago não tem habilitação. Uhum. Ele bebeu, dirigiu, foi pego numa blitz. Ele recebe uma multa nele e ele fica, proibido de tirar a habilitação por causa desse ato? Ou não tem nada a ver? Olha, Thales, existe um fator, no caso da pessoa não ser habilitada e dirigir um veículo. E ainda mais sobre efeito de álcool. A lei ela trata da seguinte forma, existe a parte criminal do Código de Trânsito e existe a parte das infrações administrativas. Por exemplo, a pessoa dirigir sem habilitação não é considerado crime. Você dirigir sem habilitação, está lá no artigo 162 do Código de Trânsito, e dirigir sem habilitação não é crime. Então é gerado só infração administrativa por você estar sem habilitação. Mas quando se trata da parte criminal, que lá no artigo 308 fala que se você dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano, aí você já está cometendo um crime de trânsito. E se você estiver sob efeito de álcool, independente de você ser habilitado ou não, você vai responder também pelo fato de estar dirigindo sob efeito de álcool. É crime e não infração. Além da infração, crime de trânsito. Infração vai para o veículo se você não for habilitado. A pessoa que entregou o veículo a você pode responder criminalmente pelo fato de ter entregado o veículo à pessoa que não é habilitada e sem condição de dirigir, que também é um fator de uma condição adversa, que é dirigir sob efeito de álcool, droga ou qualquer substância psicoativa. Tá vendo aí, Tiago? Tiago não bebe, viu, minha gente? Só foi um exemplo. Olha, a gente vai para um bloco comercial rapidinho e daqui a pouquinho a gente tá de volta com muito mais. Sai daí que eu volto já já. Vai comprar smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada. Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. No centro de Açu. Todas as quintas-feiras nós temos encontro marcado aqui no Semeando Inclusão. Com muitas dicas, entrevistas e informações sobre o mundo da inclusão. Aqui juntamente com Nadjara Oliveira, Guilherme Barroso e convidados. Vem semear a inclusão. Telecab Esporte. Com novos quadros. Cruzamento para a área, vai batendo, vai entrando a bola possível, gol lá dentro! Muito mais conteúdo E informação de qualidade. Telecab Esporte, de segunda a sexta, a partir das 7h30 da noite. Levamos o melhor do esporte até você.
14 mil exames por ano, 20 mil tratamentos de quimioterapia e mais de 100 mil atendimentos. É isso que você faz quando ajuda a Liga de Mossoró, instituição que há 23 anos cuida de pessoas com câncer. Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga e conheça os nossos projetos no site ligamossoroense.org.br. Apoio Telecab 10. Estamos de volta e agora a gente tem um recadinho para você. Tenha uma experiência de conexão total, aproveitando os nossos combos de TV mais internet com mais de 110 canais, esportes, filmes, séries, documentários, jornalismo, desenho, além de uma programação local na Telecab 10 HD. E tem mais! Contratando qualquer pacote de TV mais internet, você terá 3 acessos ao Telecab Play, box para TV e acesso ao nosso aplicativo para assistir quando e onde quiser. Fale agora mesmo com o nosso time no WhatsApp 84 3323 1212 ou visite o escritório mais perto de você. Faça parte de algo maior. Telecab. Gente, estamos de volta, recebendo o Rafael Rodrigues, diretor da Autoescola Direção Certa aqui do município. Está tendo muitas dúvidas para você que tem dúvida em tirar a sua primeira habilitação ou até mesmo já tem, já perdeu, quer saber também sobre como utilizar a sua habilitação. Ô Rafael, a gente estava falando aqui sobre a pessoa dirigir sem habilitação. Você falou que a pessoa dirigindo sem habilitação ela vai para o... O fato de você estar dirigindo sem habilitação, se o veículo for seu, entendeu? Você está cometendo uma infração de trânsito. Você havia me perguntado se dirigir sem habilitação era crime. Não é crime. Só é crime quando você gera perigo de dano. Aí já é na parte criminal do Código de Trânsito. Lá, a partir do artigo 308, ele já fala sobre a questão de dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano, que é um crime. Aí já é atuado da forma criminal, entendeu? Você vai responder também com uma multa, né? Que, lógico, a penalidade é uma multa, e vai responder criminalmente também. Aí a multa vai para o CPF da pessoa. Exato, a multa vai para o veículo. O veículo. Você vai responder lá por causa do veículo. Dependendo do crime que você venha cometer, além disso aí sim, se você me perguntou se eu posso tirar a habilitação depois do cometimento de um crime de trânsito, aí a pena aplicada pelo juiz é que vai determinar, porque a pena imposta por alguns crimes de trânsito por um juiz, ele pode determinar um prazo para você se habilitar. Ou se você já é habilitado, se você perder a habilitação, para você se reabilitar novamente. Então, tudo isso é um processo. A parte criminal de trânsito já é diferente da parte administrativa. Entendi. Agora eu entendi. Tá vendo aí? E outra coisa. Digamos que a parte administrativa, a penalidade seja só uma multa. Já a parte criminal é multa e um processo, entendeu? Que você vai responder. Então é melhor não ter nenhum. Não empreste seu veículo a ninguém, viu, Tiago? Ó, tá vendo aí? E me diga uma coisa. Também que agora você fala uma verdade que a gente tem muita curiosidade. Aqui em Azul você sabe que tem muita chinerai. Muita chinerai. E chinerai, a pessoa para pilotar uma chinerai, é preciso ter habilitação? São ciclomotores, sim. Existe uma habilitação específica para o ciclomotor. E é um tema muito importante você ter falado sobre a questão dos ciclomotores, porque eu tenho visto muito em Açu hoje uns veículos adaptados. Bicicletas com motor de moto. Pronto, é isso mesmo. Aqui... Pessoas que pegam a chinerai e botam para 90 km. Pronto, isso aí é ilegal, a adulteração, né? A adulteração. Isso. E essa galera que está colocando os motores nas bicicletas, isso aí também não existe isso no Código de Trânsito, entendeu? Ali é um veículo misto, então não No caso, a bicicleta não pode botar aqueles motorzinhos. Não pode se adaptar, entendeu? O veículo que ele vem, ciclomotor, que é uma moto até 50 cilindradas... Aquelas que vêm de fábrica. Isso, essas que são fabricadas, que tem número de chassi, que deve ser emplacada.
ela também tem que preencher os mesmos requisitos de uma motocicleta, só que com habilitação exclusiva só para ela. Então o processo é mais rápido, o custo é menor de se tirar uma habilitação para ciclomotor, entendeu? Mas para quem, por exemplo, aquelas motos elétricas, até vi algumas pessoas que tinham loja de moto elétrica que falavam, não precisa de habilitação. Até 1000 watts não precisa de habilitação, é considerado como um brinquedo, então você pode utilizá-la. Mas aqui a gente vê aquelas motos, por exemplo, uma que os pneus são bem largos, Sim. eu não sei como é. É tipo É um patinete tipo gigante. Um patinete gigante, pronto. Pronto. Ali até 1000 watts é considerado como um brinquedo. Não é considerado como um veículo. 1000 watts é velocidade? E 1000 watts, 1000 watts. Acima de 1000 watts, né? Ela é considerada, de 1000 até 4000, já é considerado como um ciclomotor. De 1000 a 4000 ela chega o quê? A 50 km, acima de 50 km, até 50 km, entendeu? E aí vai precisar sim de uma habilitação, o veículo tem que ser emplacado, você tem que preencher todos os pré-requisitos para conduzir uma motocicleta normal, um ciclomotor. Amigo, eu vejo ali que não tem segurança nenhuma naquilo ali. E as pessoas, infelizmente, aqui em Açu usam muito ela sem equipamento de segurança, como sem capacete, usam também de forma totalmente desregulamentada, não obedece à regulamentação do Eu vejo o pessoal levando muita criança em pé. A questão do transporte de criança, ela está lá na resolução 819. Eu vejo muito aqui em Açu, mães, pais conduzindo crianças Em cima do tanque. que não pode. O transporte de criança em motocicleta é totalmente proibido até uma certa idade. Porque assim, se a criança ela não tem cuidado, ela não tem condições de se cuidar dela, de si própria, ela não pode ser transportada em uma motocicleta. Porque a pessoa está oferecendo risco à vida daquela criança. E principalmente quando a mãe vai na garupa levando a criança no Aí colo. coloca uma fita cinto. amarrando. Quando vai pilotando, coloca um cinto. Pior ainda. Aquilo ali não é regulamentado, viu, minha gente? Quem estiver fazendo esse transporte de criança, não faça, porque não existe na regulamentação, não é regulamentado pela lei de trânsito. Então, assim, hoje não é cobrado em Açu, mas vocês podem ter certeza que podem ser multados por isso aí. Entendeu? Então evite, até também pela questão do cuidado da segurança da vida da criança. Eu sei que muita gente transporta porque não tem condição, pela condição financeira, mas pense na vida da criança, que é o mais importante. A vida do ser humano é mais importante do que qualquer outra coisa. E você falando nessa parte da amarração, que eu vejo muito, principalmente eu vi hoje, é um cinto que amarra a criança aqui por trás. Se acontecer um acidente, a mãe está pilotando ali, ela pode cair e esmagar até a criança. Cai por cima da criança. Cai por cima da criança, né? Porque a primeira intenção é a pessoa tentar segurar, não colocar a mão no chão. Então, se ela virar, ela vai virar por cima da criança. Exatamente. É um risco, né? É um risco, isso é um risco. E o pior também, minha gente, é quando você leva a criança também em cima do tanque e a criança segura o guidão. Se você bater em alguma coisa, ou até mesmo no buraco, que a gente, infelizmente, a RN016 tem muito, e é um fluxo bastante de veículos, se você bater num buraco, a criança é arremessada para frente. Sim, então, Thales, essa é uma das infrações mais comuns que a gente vê na cidade, aqui na cidade do Açu. É o transporte de criança, né, de forma irregular, ultrapassar sinal vermelho, a gente vê sempre, mesmo que tenha as câmeras de vídeo monitoramento, e algumas pessoas já estão sendo notificadas pelo vídeo monitoramento. Só queria deixar bem claro assim, que muita gente chega e me pergunta, mas como é que é feito essa questão dessas multas através das filmagens? Isso é legal? Isso é permitido? Gente, existe uma resolução no Código de Trânsito, a resolução 919. Ela trata justamente disso aí. A pessoa ela só pode ser multada, né, notificada pela infração de trânsito de um vídeo monitoramento se estiver sendo acompanhado de forma online, do jeito que está na resolução. Então, por exemplo, se o camarada grava um vídeo lá de alguém que está cometendo a infração de trânsito e você leva para o agente, ele não vai ser penalizado por aquilo ali. Só se ele estiver cometendo um crime e for para a instância da justiça, mas pelo um vídeo monitoramento, se não for online, a notificação ela não é válida. Se você foi notificado por algum órgão, seja ele pelo Demutran, que é um órgão municipal, ou a Polícia Rodoviária Estadual, NORI, pelo um vídeo monitoramento, essa multa ela pode ser
cancelada. Então quer dizer que a multa tem que ser aquela multa do papelzinho mesmo entregue. Na verdade, ela pode ser feita através de imagens, de vídeo monitoramento, mas na hora da notificação, o agente ele tem que estar online, provar que aquela multa foi feita de forma online. Que estava sendo monitorado, naquele momento a gente estava online, ele estava lá e viu aquilo, ele presenciou aquilo ali online. Então, assim, ele pode notificar assim de forma online. Eu tô falando isso, Carlinhos, ó, Rafael, custando, viu, Carlinhos? A gente conversamos recentemente com o pessoal do Demutran e eles falaram que algumas pessoas questionam pelo fato de o Demutran multar sem estar presente, ou melhor, não notificar, dando o papelzinho da multa naquele exato momento. Mas parece que tem, né, que eles podem. Tipo, não precisa ele estar do lado do condutor para multar. Vamos dizer aqui que ele fica ali na esquina, viu uma pessoa atravessando o sinal vermelho. O cometimento aí foi ficar passivo de uma defesa, isso aí, porque o cometimento da infração tem que ser lavrado, né, o auto de infração. Então, por exemplo, você muitas vezes é notificado por excesso de velocidade. É isso que eu ia perguntar. Através de foto ali. De radar. De radar. Ali está sendo monitorado. Você está sendo monitorado, então é diferente do... E tem um agente também. E os fotossensores, que são regulamentados por lei. As câmeras podem ser regulamentadas por lei porque está na resolução. Você falou uma coisa agora, desculpa lhe interromper. A gente sabe que daqui para Mossoró existem os radares. Sim. E também existe um posto da Polícia Rodoviária Federal. Vamos dizer que o condutor está indo até Mossoró, passou do radar, beleza, não aconteceu nada, mas um patrulheiro está no veículo, parado em algum canto, que não tenha visibilidade com um radar que mede a velocidade do veículo. Se a pessoa for multada, existe uma possibilidade da pessoa questionar pelo fato de não ter visto o agente de trânsito, ele tem que estar identificado, certo? Na hora do ato da infração, ele tem que estar identificado e de forma visível. Entendeu? Ele não pode estar escondido. Se ele colocou o veículo lá para fazer uma fiscalização e notificou alguém, ele tem que estar de forma visível. Agora, aqueles radares estáticos, os radares móveis, que ficam ao longo das rodovias, aquilo ali é regulamentado por lei. Então, ele pode notificar o excesso de velocidade. Aquilo ali é legal, não é ilegal. Mas o agente, ele notificar ali você... Por exemplo, o cara se esconde lá dentro dos galhos de mato, vai lá, tira uma foto. Isso aí é de forma ilegal. Tá vendo aí, cara? Ainda bem que você veio e a gente tá precisando tirar essas dúvidas. Ó, tem uma pergunta aqui do chat, que foi o seguinte, que foi falando daquela história da criança andando de moto, né, com a mãe. E se for o pai habilitado, a mãe na garupa e levando a criança no colo, pode? Mais grave ainda, entendeu? O transporte mais irregular ainda. Porque excedeu o limite de passageiro no veículo. Então, quer dizer que a criança conta como passageiro também? Sim, lógico, a criança é um passageiro. A criança é, sim, um passageiro. Não tem uma idade mínima, não? Existe a idade mínima, só que ele está andando aí, além do passageiro, ele está andando com a criança. Então, numa moto. No caso, um bebê de colo? Não pode. É legal, completamente legal. O transporte de bebê tem que ser feito no bebê conforto. Se for no veículo, no automóvel. Se for no veículo de duas rodas, então, para ser bem sincero e direto, não pode, de hipótese alguma, não pode. Uma criança existe uma idade mínima, assim, que a criança tem que se cuidar de si própria, ou seja, hoje a regulamentação para o transporte de veículo tem que ser 10 anos ou 1,40 m. Então, assim, é ilegal transportar a criança menor do que isso. Então, se a criança ela não tem condições de cuidar de si própria, ela não pode ser transportada em moto, em hipótese alguma. Tá vendo aí, cara? Muito bom a gente saber disso. Ainda bem que você já está ciente, né? Então, fica ciente. Quanto mais um bebê, né? Bebê aqui não pode de jeito nenhum. Minha gente, vamos ter cuidado. Bebê aqui é muito mais grave ainda. Vamos ter cuidado. Antes de chamar o bloco... Inclusive, se eu não me engano, existe um projeto de lei para tornar isso crime. Se a pessoa for flagrada dirigindo, existe um projeto, não sei nem se foi aprovado, vou até consultar. Se for flagrado transportando criança, bebê, que nessa condição que você me passou aí, para ser considerado crime. Carlinhos, e infelizmente a gente vê muito isso na cidade. Sim. Eu não falo nem de mães e pais. É uma das situações mais comuns que eu observo no meu dia a dia é essa, são o transporte de crianças. Hoje as pessoas já estão relaxando muito em relação à questão do capacete, né? O capacete está sendo um dos maiores vilões para as pessoas que perdem a habilitação. Nunca eu vi, nos últimos 10 anos, tantas pessoas perderem a habilitação depois de habilitado, né? Depois de habilitado, recentemente habilitado,
perder a habilitação por causa de infrações por causa do capacete, que é um dos motivos que dá suspensão direta do direito de dirigir. E quem está na permissão perde direto a habilitação se for flagrado, ou conduzindo alguém sem capacete, ou ele mesmo sem capacete, sendo o condutor. Então dá suspensão direta do direito de dirigir. Está previsto lá no artigo 244 do CTB, da Lei 9.503. Caraca, velho, a conversa tá muito boa. Tá, deixa eu só ir pro blog, deixa eu falar uma coisa que a gente tava falando aqui sobre essas pessoas. Infelizmente a gente sabe, né, Carlinhos, que tem muitas mães, muitos pais que não tem condição de comprar um veículo, acaba usando o que tem. Mas, minha gente, eu chamo a atenção de novo aos mototaxistas que levam as crianças, que são pagos por alguns pais para levar as crianças à escola. Podem ser notificados. E a gente vê que tem mototaxistas, eu não vou dizer todos, tem alguns mototaxistas que ultrapassam o veículo pela direita, passam por sinal vermelho com a criança. Então, mais um motivo para você olhar e ver. Não é o certo você levar sua criança numa moto. Olha, minha gente, vou para um bloco comercial. Eu derrubei até a garrafa de carne de Rafael aqui. E eu volto já para a gente conversar sobre isso aí, de você pilotar sua moto sem capacete e perder a sua habilitação. Volto já. Loja Nação Rubro-Negra e Lumimax apresentam Flacup 2024. Mais de 30 equipes e um total de 700 atletas. Uma das maiores competições de escolas de futebol do Brasil será destaque na Telecab. Dia 3 de agosto, você acompanha ao vivo as finais da Flacup 2024, direto do Sesc Mossoró. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, o nosso encontro está marcado aqui na telinha do Canal 10. Vão ser vários profissionais falando sobre saúde, histórias inspiradoras e dicas para você ter uma melhor qualidade de vida. Então vem comigo, vem viver bem. Aguardo por vocês. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Sejam bem-vindos ao Jornal da Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados
que não tem onde ficar. O Albem depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Tá aí, minha gente, estamos de volta com o nosso programa ao vivo aqui na Telecab, Canal 10. A gente tá recebendo aqui o nosso amigo, diretor do Centro de Formação de Condutores, direção certa aqui em Açu. Meu amigo Rafael, a gente tá tirando muitas dúvidas e eu tô gostando demais dessas dúvidas. Principalmente a gente tava falando aqui sobre a pessoa perder a habilitação porque comete um erro de andar sem capacete. Isso, ou transportar alguém sem capacete. É uma infração de trânsito que dá suspensão direta no direito de dirigir. Então, o condutor que está no período de permissão, ele sofre logo a perda total do direito de dirigir pelo fato dele estar no período permissionário, que é 1 ano. Ele não pode cometer as infrações, né, grave ou gravíssimo ou 2 infrações médias que já pode dar perca direta da permissão para dirigir. E vale ressaltar também que o condutor do veículo, né, o responsável pelo veículo, ele pode perder a habilitação por causa do colega do lado, tá sem cinta. Sim. Se ele estiver transportando, ele tiver de capacete, vestuário, de acordo com como trata a lei, de acordo com como está lá no artigo 244, mesmo que ele esteja de capacete, mas se ele transporta alguém sem capacete, a infração é a mesma. Olha, Carlinhos, eu tenho outra pergunta aqui que fizeram. Dirigir um veículo de tênis pode. Descalço pode ser multado? Olha, na lei ele não fala, isso aí está lá no artigo 252. Ele não fala sobre a questão de estar descalço. Não tem isso na lei. Na lei, lá no artigo 252 do CTB, fala que, assim, se eu não me engano, é no inciso 5º, no inciso 6º. Dirigir com calçado, conduzir veículo com calçado que não se fixa aos pés. O que seria isso? Essas sandálias que a gente usa, as sandálias de ponto. Então, assim, se você está conduzindo o veículo e se está descalço, o veículo, no caso um automóvel, eu acredito que você não está passivo de uma infração de trânsito. Mas, se você conduzir motocicleta descalço, entendeu? Aí você pode estar passivo sim, porque lá na motocicleta, ele já diz que você tem que estar com vestuário específico. Ou seja, você tem que estar com vestuário, capacete, com calçado, entendeu? Então, assim, discrimina, fala sobre a questão de você estar com o vestuário. Então, incluindo o calçado também. Então, deixar bem claro, de carro pode andar descalço. Na verdade, na lei não tem dizendo que autoriza você a andar descalço. Lá no Código de Trânsito... É uma brecha. Existe essa brecha. Então, assim, para a lei de trânsito, o que não proíbe, permite. Até que se prove o contrário. Então, tem que estar numa norma, tem que estar na lei para poder ser cobrado. Pai, agora você me pegou aqui numa coisa. Qual é a forma correta de parar uma moto? A gente tem ali o pé do freio e o pé do freio desse lado e o pé da marcha. Sim. Qual é o cara que tem que botar o pé correto no chão? Olha, Thales, a gente ensina lá na autoescola desde o processo, desde o início, para quem nunca conduziu um veículo, que está no início, que toda parada numa motocicleta, a gente tem que parar sempre com o pé esquerdo no chão e o direito no freio. Por quê? O freio dianteiro ele não vai obedecer se você estiver numa subida. Por exemplo, se você estiver numa clive e você colocar os 2 pés no chão, o veículo descer, ele não vai obedecer a ordem de parada. Que é aquele freio que a gente pega na mão. A moto vai raspar e você vai, consequentemente, descer. Então, se o pé no freio traseiro estiver fixado no pedal de freio traseiro, o veículo ele permanece parado. Então, a forma correta seria parar pé esquerdo no chão, direito no freio. Essa é a forma mais correta. Tá vendo aí, você que anda de moto? Uma coisa que eu tenho uma abuso aqui em Açu é quando a gente para no sinal vermelho, assim que acende a luz verde, o pessoal começa a buzinar. Eu tenho muita raiva. Uma agonia para ir embora. A questão do uso da buzina, gente, ela é infração de trânsito. Você utilizar a buzina de forma incorreta é uma infração de trânsito. Se você usar a buzina incorretamente durante o horário das 22 horas às 6 da manhã, é uma infração de trânsito. E se utilizá-las sem necessidade, porque a buzina vai para ser utilizada em 2 toques breves para divertir o condutor, ou numa ultrapassagem, ou divertir um pedestre. Então, se você usar ela de forma incorreta, é uma infração de trânsito.
Isso, de natureza eu leve. sabia como é, então quer dizer, por que não pode buzinar das 22 horas? Principalmente, isso aí está na lei, próximo a hospitais. Isso, sim, só próximo. É proibido. Nem que seja de forma breve, é proibido você... Se buzinar, infração de trânsito. E fora? Fora do período, sim, mas considera-se infração de trânsito se utilizá-la de forma incorreta. Tá, isso aí eu não sabia. Então os cabas no sinal ali, quando dá o verde, em 2 segundos dá o verde, o cara então pode. Infração de trânsito. Se fosse um agente. Ele não tá advertindo ninguém, ele está apenas usando a buzina de forma incorreta. Ou seja, que ali é um equipamento sonoro, e um equipamento sonoro que está sendo utilizado de forma irregular. Então é passivo de uma infração de trânsito. Interessante, essa parte aí eu perdi na autoescola. Essa parte aí... Mas o professor passa, está dentro da nossa grade de disciplina. Isso aí eu perdi. Ô, Rafael, outra dúvida também sobre o pedestre. No caso, ele vai atravessar a faixa. Eu disse a você que eu admiro muito como é o trânsito em Mossoró. E eu queria que tivesse aqui em Açu praticamente a mesma coisa. Em Mossoró, a gente foi eu e Otávio, a gente foi lá no escritório da gente da Telecab. E quando a gente estava do lado direito, quando a gente chegou próximo à faixa de pedestre, um motorista que viu que a gente já estava se aproximando, parou, com antecedência da gente passar. Aí o Otávio disse, vixe, o cara já parou, não sabia nem se a gente ia passar. Para você ver como o povo entende para que serve. Aqui em Açu, se a gente parar na faixa, é arriscado alguém vir atrás e bater na traseira do nosso carro. Ou senão o cara passa pela direita e atropelar o cara que está na faixa. Existe um perímetro que o pedestre ele pode fazer a travessia, mesmo que não tenha faixa de pedestre. Mas se tiver faixa, preferencialmente, ele tem que estar sendo visto pelo condutor. Isso está na lei, não sou eu que estou falando. Então, assim, se você mostrou a intenção de ultrapassar a faixa de pedestre, se não for numa área semaforizada, mesmo que tenha faixa, está lá no artigo... Então quer dizer que ele tem lei também? Se ele pode atravessar se não ser na faixa? Existe sim. A lei ela fala das duas formas. Em um local que seja com sinalização e um local sem sinalização. Imagina aí, na cidade pequena que não existe a sinalização. Né? O pedestre ia passar por onde? Então, o passeio, a calçada, ela é justamente para o pedestre passar. E a faixa de pedestre, ela só é um sinalizador que ali é uma passagem de pedestre. Então, ali o pedestre ele tem sim direito. Mesmo que o semáforo, ele estiver fazendo a travessia, mesmo que o semáforo tenha fechado e ele esteja na travessia, o condutor tem que esperar que ele conclua a travessia para poder seguir. Se ele passa e o pedestre está na faixa de pedestre, mesmo que o sinal seja favorável para o condutor, ele está passivo de uma infração de trânsito. Ou seja, ele está ameaçando o pedestre. Se ele passa ali oferecendo risco ou insegurança ao pedestre na travessia, ele está passivo de uma infração de trânsito. Tá aí, minha gente. Olha, tirando suas dúvidas, aproveite, faça sua habilitação. Agora, só para a gente finalizar, eu quero saber de você uma coisa. Como é que a gente faz para dar entrada num processo de habilitação? Hoje o processo da habilitação ele pode ser feito, a abertura do processo pode ser feita diretamente no CFC, diretamente na autoescola. Então a autoescola Direção Certa, ela tem essa comodidade para o usuário. Quando você chega lá, a gente já abre o seu processo, encaminha você direto ao DETRAN só para ir fazer os exames. Que é o exame de vista e o exame psicológico, que também faz parte do processo da habilitação. Após o resultado desses exames, volta para a autoescola e aí vai iniciar o processo das aulas teóricas, que são turmas online ou presencial. Hoje a gente está na modalidade mais online, porque a gente atende 90% dos municípios, aliás, 90% dos nossos usuários são da região, então, dos municípios circunvizinhos de Açu. E apenas 10% da cidade de Açu. Então, a procura maior é pelo online, pela questão de economia, de acesso. E existe esse processo na Autoescola Direção Certa, de forma online. Isso é também para que as pessoas, na verdade, até economizem também na questão do processo do custo do processo da habilitação. Tá aí, minha gente. A conversa estava muito boa. Eu vou agradecer a você, meu amigo, por você ter aceitado o convite mais uma vez. Muito obrigado, e ter vindo ao nosso programa. E eu deixo essa câmera aqui para você fazer seus agradecimentos e chamar todo mundo para ser aluno lá da Autoescola Direção Certa. Pode ficar à vontade. Pessoal, a Autoescola Direção Certa está há 14 anos em Açu. Vamos completar 15 anos, mais precisamente. Prestando um serviço de qualidade,
hoje a autoescola que mais aprova na parte prática. Está lá no site do Detran, esses índices, que existem os índices de aprovação. Então, a Autoescola Direção Certa, nos últimos 14 anos, é a autoescola que mais aprovou e que mais formou condutor de toda a história da cidade de Açu e região. Então, se você está precisando tirar sua habilitação, não se engane, o local correto é a Autoescola Direção Certa. Não é Thales, que não é o nosso slogan já diz tudo. Autoescola Direção Certa. Essa é a sua direção. Então não procure a direção errada, procure a direção certa. Faça que nem todo mundo da Telecab aqui. Todo mundo procurou a Autoescola Direção Certa. Habilitando todo mundo da Telecab também. Ô, minha gente, o nosso programa chegou ao fim e amanhã tem mais programa aqui na Telecab. Lembrando a você que o nosso programa sempre começa às 3h30 aqui na Telecab. Então fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Fui! Valeu, minha gente!